Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar aqui o vídeo para vocês com a correção dos exercícios do dia 27/4, operações com raízes. Número 1, determine o valor de cada expressão com raízes. Letra A, raiz de 25 vezes 64. A propriedade da multiplicação de raízes nos permite separar essas raízes, porque raiz de 25 vezes 64 é a mesma coisa que raiz de 25 vezes raiz de 64. Essa propriedade é válida para multiplicação e para divisão, ok? Então, ao invés de eu fazer essa multiplicação 25 vezes 64, que vai dar um número muito grande, é bem mais fácil eu separar, resolver raiz de 25 vezes raiz de 64. Quanto que é raiz de 25? Raiz de 25, 5. E raiz de 64, 8. 5 vezes 8, 40. Ok? Na letra B, eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 27. Da mesma forma que eu posso separar, como eu fiz na letra A, eu posso juntar tudo no mesmo radical. No caso de operações de multiplicação e divisão de raiz. Por quê? Raiz de 3 não tem valor exato. Raiz de 27 também não. Mas se eu fizer raiz de 3 vezes 27, 3 vezes 27 é 81. E quanto que é raiz de 81? Raiz de 81, eu sei que é 9. Então, eu posso primeiro multiplicar quem está dentro da raiz e depois extrair a raiz, que é o contrário do que a gente fez na letra A. Para a gente saber, a gente vai ver o que fica mais fácil. É mais fácil eu multiplicar primeiro e depois extrair a raiz, ou é mais fácil eu fazer a raiz separada? Isso a gente tem que olhar para a operação e analisar, ok? Veja essa. Raiz de 12 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aqui é mais fácil eu separar e fazer raiz de 12 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Eu posso fazer isso porque a operação de multiplicação me permite fazer isso. Quanto que é raiz de 12 ao quadrado? Corta, raiz de 12 ao quadrado é 12. Quanto que é raiz de 5 ao quadrado? Corta, raiz de 5 ao quadrado é 5. Então, 12 vezes 5. 12 vezes 5 é igual a 60. Ok? Divisão, a mesma coisa. Eu posso dividir primeiro ou separar as raízes. O que é mais fácil? Eu fazer 200 dividido por 2, que dá 100, e resolver raiz de 100, ou eu fazer raiz de 200 sobre raiz de 2? Bom, raiz de 2 não é exato, então não vai ficar bom. É mais fácil eu dividir primeiro. 200 dividido por 2 é 100. Então, eu vou ter raiz de 100. Quanto que é raiz de 100? Não é 10? Agora, veja a letra E, que é raiz cúbica de 125 sobre 8.
125 dividido por 8 não vai dar um número exato. Então, veja como na letra E é mais fácil eu fazer raiz cúbica de 125 sobre raiz cúbica de 8. Por quê? Porque eu sei que a raiz cúbica de 125 é 5. E eu sei que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, meu resultado vai ser 5 meios. Se eu faço primeiro essa divisão, eu vou ter um número com vírgula, e aí eu não vou conseguir fazer a raiz cúbica desse número. Viu a diferença da letra D para a letra E? E como a gente tem que analisar para saber o que a gente vai fazer que é mais fácil para a gente responder? Na letra F, eu tenho duas raízes de índices diferentes. Essa é raiz quadrada, o índice não aparece, mas é 2. E essa, o índice é 6. Quando eu tenho raízes de índices diferentes, eu tenho que primeiro deixar no mesmo índice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz quadrada de 5 virar uma raiz de índice 6. Para isso, se é quadrado, é 2. 2 para virar 6, eu vou multiplicar por 3. 2 vezes 3. Se eu estou multiplicando por 3, quem está dentro da raiz tem que ficar elevado a 3. Ok? E aí, aqui eu vou manter a raiz sexta de 2. Então, eu vou ter raiz 2 vezes 3, 6. 5 ao cubo, 125. Vezes raiz sexta de 2. Isso vai ser igual a raiz sexta de 125 vezes 2. 125 vezes 2, 250. Questão número 2, determine o valor de cada expressão com raízes. Agora, eu tenho uma soma. Soma é diferente das operações de multiplicação e divisão. Quando eu tenho uma soma, eu não posso somar quem está dentro do radicando. Eu tenho que ter um mesmo radicando para eu poder somar. Então, o que eu tenho que fazer quando é soma? Eu tenho que simplificar as raízes para tentar somar. Simplificar a raiz, eu tenho que fatorar, decompor. Então, vamos lá. O 20 fatorando por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 5. Então, raiz de 20 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 5, que é igual a 2 raiz de 5. O 2 ao quadrado corta, sai da raiz, sobra o 5 dentro da raiz. Então, no lugar de raiz de 20, eu tenho 2 raiz de 5. Se eu tenho um 2 multiplicando aqui, eu vou ter 2 vezes. No lugar de raiz de 20, 2 raiz de 5. Ok? Mais 80. Raiz de 80. Vamos fatorar o 80. 80 por 2 dá 40.
por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu tenho de 2 em 2, porque é raiz quadrada, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, eu tenho que raiz de 80 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado sai, 2 ao quadrado corta e sai da raiz e sobra o 5. Multiplicando, 2 vezes 2, 4 raiz de 5. No lugar de raiz de 80, eu tenho 4 raiz de 5. Então, eu venho cá, 3 vezes raiz de 80. 3 vezes, no lugar de raiz de 80, 4 raiz de 5. 4 raiz de 5. Então, continuando, eu vou ter 2 vezes 2, 4 raiz de 5. Mais 3 vezes 4, 12 raiz de 5. Raiz de 5, raiz de 5. Então, eu posso somar 4 raiz de 5 mais 12 raiz de 5, 4 mais 12, 16 raiz de 5. Essa é a resposta. Letra B. Na letra B, eu tenho operações de menos e mais. Então, eu tenho que simplificar as minhas raízes para conseguir somar. Simplificar é fatorar. Então, vamos fatorar o 108. 108 por 2 é 54, por 2, 27. Não dá mais por 2, por 3. Por 3, 27 por 3, 9. Por 3, 9 por 3, 3. Por 3, 1. É raiz quadrada, vou separar de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, eu tenho que raiz de 108 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Quem tá ao quadrado, corta, sai da raiz. O 3 tá ao quadrado, corta, sai da raiz. E sobra um 3 dentro da raiz. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Raiz de 108, simplificando, é a mesma coisa que 6 raiz de 3. Então, no lugar de raiz de 108, eu vou escrever 6 raiz de 3. Raiz de 28. Então, eu vou fatorar o 28. Por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. 2 ao quadrado vezes 7. Raiz de 28 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 7, que é igual 2 está ao quadrado, corta, sai da raiz, 2 raiz de 7. Então, raiz de 28, simplificando, 2 raiz de 7. No lugar de raiz de 28, eu vou colocar 2 raiz de 7. Mas eu tenho um 2 aqui antes. Então, vai ser menos 2, que multiplica 2 raiz de 7. Ok? Raiz de 12 agora. Fatorando 12, eu tenho por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1.
2 ao quadrado vezes 3. Raiz de 12 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é igual, o 2 corta, sai da raiz, sobra a raiz de 3. Raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Mas eu tenho um 2 aqui antes, então vai ser menos 2, que multiplica 2 raiz de 3. Mais 5 raiz de 7. Raiz de 7 não dá para simplificar mais. Então, mais 5 raiz de 7. Ok? Agora, nós vamos continuar essa operação aqui. 6 raiz de 3, repete. Menos 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 raiz de 7. Menos 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Menos 4 raiz de 3. Mais 5 raiz de 7. Veja que agora eu só posso somar as raízes que são iguais. Então, eu vou somar 6 raiz de 3 com menos 4 raiz de 3 e menos 4 raiz de 7 com 5 raiz de 7. 6 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. Menos 4 raiz de 7 mais 5 raiz de 7, 5 menos 4, mais raiz de 7, porque seria 1 raiz de 7. Não coloco 1, coloco só raiz de 7. Então, a minha resposta vai ser 2 raiz de 3 mais raiz de 7. Na letra C, eu tenho raiz de 0,36 mais raiz de 0,09. Eu sei que raiz de 36 é 6. Então, raiz de 0,36 vai ser 0,6. Porque eu vou ter que 0,6 vezes 0,6... 6 vezes 6, 36. 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. 0,36. Quanto que é raiz de 0,09? Eu sei que raiz de 9 é 3. Então, raiz de 0,09 vai ser 0,3. Então, mais 0,3. Por que 0,3 e não 0,03? Porque se eu tenho dois números aqui, depois da vírgula, a minha resposta vai ter só um número depois da vírgula. Por quê? Observa. 0,3 vezes 0,3, 3 vezes 3, 9. Dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula. 0,09. Então, a raiz de 0,09 é 0,3. 0,6 mais 0,3, 0,9 é a minha resposta, ok? Na letra D, eu tenho 2 raiz cúbica de 500 menos raiz cúbica de 32. A diferença é que agora é raiz cúbica, mas se é uma operação de subtração, eu tenho que primeiro tentar simplificar essas raízes cúbicas. Simplificar, então, para simplificar, o primeiro passo é fatorar.
500. Por 2 dá 250, por 2, 125, não dá mais por 2, nem por 3, então é por 5. 125 dividido por 5, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu vou ter, agora, vou separar de 3 em 3, porque é raiz cúbica. Então, aqui, eu tenho 2 ao quadrado, só tem 2. E aqui, vezes 5 ao cubo. Então, o que que eu vou ter? Que raiz de 500 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Raiz cúbica, né, pessoal? Esqueci aqui. Então, raiz cúbica de 500 é igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. O 5 ao cubo, eu simplifico e ele sai o 5 da raiz. E sobra na raiz cúbica 2 ao quadrado. 5 raiz cúbica, 2 ao quadrado, 4. Raiz cúbica de 500 é a mesma coisa que 5 raiz cúbica de 4. Então, eu vou vir e vou substituir. Esse 2 continua aqui 2, multiplicando. No lugar de raiz cúbica de 500, eu vou escrever 5 raiz cúbica de 4. Menos. Agora, o 32. Vamos fatorar o 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Separando de 3 em 3, porque é raiz cúbica. Então, eu vou ter 3, depois vai sobrar 2 aqui. Então, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 32 vai ser a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. O 2 ao cubo corta, sai da raiz e sobra raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é igual a 2 raiz cúbica 2 ao quadrado, 4, ok? Então, no lugar de raiz cúbica de 32, eu vou escrever 2 raiz cúbica de 4. Então, menos 2 raiz cúbica de 4. Continuando a conta, 2 vezes 5, 10 raiz cúbica de 4. Menos 2 raiz cúbica de 4. Se eu tenho raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4, eu posso fazer a subtração. 10 menos 2, 8. Então, a resposta é 8 raiz cúbica de 4. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje com a correção. Espero que tenha ajudado vocês. Refaçam os exercícios que vocês não acertaram. Continuem estudando em casa, se dedicando ao máximo. Qualquer dúvida, me mandem no e-mail. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.